Se você quer trabalhar como motion designer, você sabe ou deveria saber que é necessário ter um portfólio, que nada mais é o seu catálogo de experiências, né? No seu portfólio você coloca os projetos nos quais você já trabalhou para mostrar todo o seu expertise aí dentro do motion design. Só que apesar de ser algo muito simples, muitas pessoas têm dificuldade na construção dele, principalmente iniciantes. Então esse vídeo vai ser pra gente conversar e dar dicas sobre como construir e manter um bom portfólio sempre atualizado. Seja você já um profissional atuante no mercado ou você iniciante que vai aí começar os seus trabalhos. E antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa aí também nos comentários as suas dificuldades em relação a portfólio que eu vou estar tentando ler e responder cada um de vocês, beleza? A primeira coisa que a gente precisa falar sobre portfólio é em relação à nossa experiência como profissional. Muitas vezes o iniciante, ele sofre muito na construção de um portfólio por ele ter poucos ou nenhum projeto para colocar dentro do portfólio. E primeiramente a gente já precisa quebrar esse mito de experiência necessária para a construção de um portfólio. Não é porque você é um profissional aí de anos dentro do mercado de motion design que a única coisa que você precisa colocar no seu portfólio são os projetos que você já fez para os seus clientes. E aí, se a gente for levar esse conselho para um iniciante, é a mesma coisa. Não é porque você não tem projetos feitos para clientes reais que você vai ficar sem nada para colocar no seu portfólio. A dica para um iniciante e a dica para um profissional já no mercado é você desenvolver projetos autorais, fazer animações que você quer construir, que tem um pouco mais da sua cara, que independente de ser um projeto que não foi feito para um cliente, é um projeto que precisa ser bem sólido na sua construção, né? Ele tem que comunicar algo. Então, tanto você iniciante quanto você profissional, faça projetos autorais, né? Desenvolva estudos a ponto de que esses projetos autorais vão parar dentro do seu portfólio. Então, se você for um iniciante hoje, basicamente o que vai ter dentro do seu portfólio são seus projetos autorais, porque você ainda não atendeu nenhum cliente, beleza? E se você for profissional, não fique preso apenas a esses projetos que você faz para seus clientes. Essa é a primeira coisa que eu queria falar, porque muita gente se perde nesse lugar. Porque é importante uma coisa pra gente recapitular. Para que serve o nosso portfólio? Eu gosto de falar que o nosso portfólio é o nosso cardápio de capacidades, né? Ele mostra o que a gente é capaz de fazer. Ele é uma prova visual de que a gente sabe fazer o que a gente vai oferecer para um possível cliente. Então, esse portfólio tem que comunicar para o cliente o que a gente é capaz de fazer, o que a gente vai ter a capacidade de entregar para ele num projeto final. Então, se você tiver lá no seu portfólio seus projetos autorais muito bem feitos, né, muito bem montados e finalizados, aquilo ali já é a prova visual que o cliente precisa para saber se ele vai te contratar ou não. E aí, uma coisa importante que eu passo para você sobre os projetos autorais. Eles precisam sempre ser projetos artísticos, que você vai sempre passar uma mensagem um pouco mais artística, um pouco mais de expressão? Não necessariamente. Nós temos vários projetos autorais que tanto iniciantes quanto profissionais, eles desenvolvem, que são baseados numa marca que já existe. Então você pode pegar lá uma logo que já existe, sei lá, da Coca-Cola, do iFood, qualquer coisa do tipo, você pode pegar uma logo dessa e fazer a sua versão de animação, né? Fazer como seria o seu logo review daquela identidade de uma marca que já existe e que não te contratou. Isso é um projeto de estudo. Você pode fazer um post animado aí para uma rede social, de um evento que vai acontecer, só que eles não te pagaram para isso e você também não vai entregar isso para eles, é algo só de estudo mesmo que vai acabar virando algo para o seu portfólio. Esse é um exemplo de projeto autoral que você pode desenvolver que não está relacionado à expressão artística necessariamente. O único cuidado que você precisa ter com esse tipo de projeto que usa marcas reais como exemplo é você deixar muito bem claro ali no seu portfólio que aquela animação, né, que aquela produção, ela não foi encomendada, que o cliente não pagou você por isso, que aquele projeto é um objeto de estudo. Então você usou aquilo como estudo e conseguiu desenvolver aquela técnica, chegar naquele resultado final. Isso precisa ser muito claro, porque não é nada ético a gente falar que certo cliente contratou a gente para fazer um tipo de material, sendo que ele não contratou. Isso, inclusive, pode te dar problema. Então, se for para você fazer um projeto de um cliente real que existe só como estudo, só que você não vai deixar claro que aquilo é um objeto de estudo, eu recomendo você não fazer. Eu recomendo que você crie uma marca fictícia sobre algo, né? Sei lá, seja uma identidade visual ou qualquer coisa que seja. Pegue essa marca fictícia e desenvolva o seu projeto autoral, beleza? Se você tiver essa dificuldade de comunicação, de deixar bem claro que o projeto
projeto é um projeto de estudo, um projeto autoral, né? Se você tiver essa dificuldade, faça com marcas fictícias, não faça com marcas reais, porque isso realmente pode te dar um grande problema. E aproveitando dessa informação que eu falei, que é legal a gente colocar essa descrição no projeto de que ele é um objeto de estudo, né? É legal você fazer isso para todos os seus projetos. Projetos que foram feitos para clientes reais, né, que foram encomendados, eu acho muito importante que eles também tenham ali um briefzinho, né, uma explicação do que é ele. Uma coisa é fato, não é todo cliente que entra lá projeto por projeto que você coloca no portfólio para ver essas descrições, para saber o que é aquele material. Mas a gente tem muito cliente em potencial que faz isso. Às vezes, para várias empresas, essa descrição ela é um fator de negociar ou não negociar com você. Então é muito importante que para cada um desses projetos que estão no seu portfólio, você discorra ali, faça uma descrição em texto sobre o que era aquele projeto, como que ele foi desenvolvido, fala um pouco mais, conte um pouco mais sobre a história dele. Você pode encontrar em vários portfólios, por exemplo, profissionais que colocam ali nessa descrição, nesse briefing, tabela de cor usada, storyboard que foi desenvolvido, informações de briefing, essas coisas. Isso é uma obrigação? Isso necessariamente não é uma obrigação, porque não é todo cliente que vai querer ver o storyboard de um projeto final, né? Ele quer ver o projeto final e sobre o que aquele projeto final se trata. Na grande maioria das vezes. Muitas vezes, quando você entra lá num Behance da vida, por exemplo, e você vê que o profissional colocou tudo isso, né, todo o projeto do zero ali, muitas vezes é para outros profissionais verem, não necessariamente clientes. Porque assim, um storyboard de uma animação, ele é um poder de convencimento muito mais forte para outro profissional te contratar para trabalhar junto com ele, do que necessariamente para um cliente te contratar para fazer um projeto, tá? O cliente normalmente está preocupado com o material final e com essa descrição sobre o que aquilo ali se trata. O processo como um todo, ele é mais interessante para outros profissionais. E como eu acabei de citar o Behance, vamos falar um pouquinho sobre plataformas que a gente pode criar o nosso portfólio. Dessas plataformas gratuitas que a gente tem de construção de portfólio, a gente tem várias. E aí você vai ter que ver qual melhor se encaixa aí para o seu workflow, que vai ficar um pouco mais fácil. Então tem Behance, tem Dribbble, tem ArtStation e várias outras, né? Só que de todas as possibilidades, a que eu indico que de fato é a melhor é você ter um site dedicado para isso, né? Então você fazer um site, você precisa ir lá aprender programação, programar um site. Cara, não, hoje já não é a realidade de hoje em dia. Você tem várias plataformas que você consegue criar um site só com clica e arrasta, né? Então você já não precisa mais ter essa preocupação de programação. Obviamente que se você der para um desenvolvedor, né, de site, ele vai fazer uma parada muito mais personalizada, mas pode não ser sua realidade, até porque isso custa muito dinheiro, então pode ser que não vale a pena para você e não faça parte da sua realidade. Mas definitivamente você ter um site, ele atrai a atenção principal de quem tá entrando ali no seu portfólio. Vou te dar um exemplo. Vamos voltar para o Behance. A pessoa que está no Behance, quando ela entra lá no seu perfil, ela vai ver todos os seus projetinhos. Só que na barra lateral do seu perfil do Behance tem várias outras coisas de informação. E não só isso, se a pessoa clicar lá no logo do Behance, ela vai para a página do Behance, que vai ter vários outros profissionais. E aí tem muita coisa que atrai a atenção de quem tá vendo, entende? E isso pode fazer com que ela não preste atenção no seu portfólio. Se você fizer um site específico para você, você vai deixar tudo organizadinho, onde não tem como ela sair dali e acabar caindo em outro lugar. Então a principal recomendação que eu tenho para você de desenvolver um site para colocar, né, para criar o seu portfólio, é exatamente por esse motivo. Depois vem a questão da personalização, de deixar um pouco mais com a sua cara, né? A gente coloca isso aí como algo importante, obviamente, mas vem aí em segundo plano. E aí você pode perguntar para mim, mas Joe, e o Instagram? O Instagram não é um bom lugar para eu criar o meu portfólio? Aí tocou num ponto interessante. Dá para criar um portfólio no Instagram? Dá para criar sim um portfólio no Instagram. Mas assim como essas outras redes sociais que eu falei para você, né, redes sociais profissionais como Behance, ArtStation, você pode acabar perdendo um pouco a atenção de quem tá olhando seu portfólio, porque ela, assim como a pessoa tá numa rede social e ela fica scrollando para ver alguma coisa, ela pode acabar fazendo isso com o seu perfil do Instagram e aí acabar não se conectando com as peças que você coloca lá. Então, o que eu indico para você? Se você tiver lá o seu portfólio em um outro lugar, usa o seu Instagram para fazer publicações e divulgações do seu portfólio. Pensa bem, se você faz uma animação de 30 segundos, seja lá que formato que ela seja, será que é interessante você pegar essa animação, postar ali no teu Instagram, né? Essa animação de 30 segundos, ela inteira, postar, coloca ali uma legenda sobre o que ela se trata, postou e ela vai ficar ali uma publicação de 30 segundos. Esse é um caso. Será que não seria melhor você pegar essa animação, criar outros
posts falando sobre ela, talvez você gravar um vídeo falando sobre como foi o processo, talvez pegar um vídeo mostrando a gravação da tela de você fazendo o processo dessa animação, talvez você mostrando ali os keyframes e o resultado final dessa animação, e aí depois um post dessa animação, ou postar ela clipada, ao invés de, tipo, vamos supor que essa animação tem 30 segundos e ela tem um personagem principal, fazer um post só com esse personagem, sem o background, depois fazer o post completo, entende? Se você conseguir desdobrar um único projeto em várias coisinhas com mais cara de rede social, de Instagram, de TikTok, por exemplo, eu acho que isso acaba sendo muito mais funcional, porque daí você tá dando a linguagem do Instagram, né, uma linguagem de rede social específica, você consegue adaptar o seu projeto final para aquele conteúdo. E talvez isso seja um mecanismo de conversão de venda muito mais fácil. A pessoa vai acabar vendo ali várias coisas sobre um projeto, acha interessante, ali tem um link pro teu portfólio, ela cai no teu portfólio, sabe? E pode ser até uma forma dela te encontrar. Ao invés de você fazer um único post de um projeto, se você fizer 6 posts relacionados a esse projeto final, é muito mais fácil do teu perfil aparecer por um possível cliente que possa estar procurando um profissional como você, do que se você postar um único projeto final, e aí pode ser que o Instagram não te entregue tanto quanto se você fizesse 6 posts relacionados, entende? Então a dica que eu tenho para te dar é usar o Instagram como forma de divulgação, mais do que publicação, né? O legal da publicação do teu projeto, o peso dele como um todo ficar lá no teu portfólio e usar o teu Instagram para mostrar várias coisas sobre ele, criar vários postzinhos sobre esse projeto principal para tentar atrair o máximo de atenção lá pro teu projeto do portfólio. Mas aí o que a gente vai colocar no nosso portfólio? Obviamente os projetos que a gente já fez, isso tá certo. Só que a gente precisa colocar todos os nossos projetos? Aí definitivamente não. Você não precisa colocar todos os seus projetos lá. Eu confesso que, como pessoa que contrata outros profissionais de animação para trabalharem junto comigo, quando eu vejo um portfólio com muita coisa, eu acabo me perdendo, né? Eu não gosto tanto de um portfólio que tenha muitos projetos. Eu quero ver os melhores projetos. E é isso que eu indico para você. Coloca no seu portfólio seus melhores projetos. Se tem um projeto que não tá tão bom, que você não curte tanto, que você acha que o resultado dos outros estão muito superiores a esse, não coloca. Ele vai só acabar atrapalhando o resto do seu portfólio. Deixa para colocar no seu portfólio só aquilo que é o melhor que você tem a oferecer. E aí outro ponto muito importante, se falando do que vai ser postado no seu portfólio, coloque no seu portfólio apenas projetos relacionados a outros projetos que você queira oferecer daqui pra frente. Se você não quer fazer animação de logo, você tá cansado ou você não gosta de fazer, é um tipo de coisa que você não quer fazer, não coloque animação de logo no seu portfólio, porque daí um cliente vai ver teu portfólio, vai ver que tem animação de logo e vai falar, caramba, quero uma animação de logo, você faz animação de logo? E aí você não quer fazer animação de logo. Então, isso é um ponto extremamente importante relacionado a portfólio, que é você só deixar para colocar no seu portfólio projetos que você queira fazer. Eu, por exemplo, sou um profissional que não gosto de trabalhar com animação de personagem. Toda vez que eu tenho que trabalhar com animação de personagem, eu trago um profissional especializado nisso para trabalhar junto comigo. Então, como eu não gosto de animação de personagem, se você olhar o meu portfólio, você vai ver que não tem nada lá de animação de personagem. Sendo que 6 meses atrás, eu fiz um projeto de 30 segundos que tinha como objeto principal, né, da peça, um personagem. Só que eu não quero mais fazer isso, é um tipo de projeto que eu não quero trabalhar, então eu não coloco ele no meu portfólio para não chamar esse tipo de atenção. E se eu posso te dizer, isso é uma coisa muito importante que acontece bastante, né? Eu tenho bastante aluno que, por não ter tanto tempo, às vezes, para desenvolver projetos autorais, acaba colocando todos os projetos que ele já fez. E lá tem muita coisa que ele não quer trabalhar, e aí acaba acontecendo do cliente ver e querer fazer exatamente aquilo que ele não quer, e aí ele acaba se complicando, às vezes tá no início, não sabe dizer um não, e aí acaba tendo que trabalhar em projetos que ele necessariamente não queria fazer, sendo que se ele não tivesse colocado aquele tipo de material no portfólio, ele poderia tentar atrair outro cliente que vai fazer um projeto que ele quer desenvolver, um estilo de projeto que ele quer desenvolver, e aí poder estar faturando com uma coisa que ele quer desenvolver, que ele tem mais expertise, ao invés de outra coisa que não, tá? Então esse é um probleminha que acontece bastante quando a gente tá falando de construção de portfólio, e eu dou essa dica pra você para que você não cometa esse erro. E a última dica que eu tenho pra te dar é manter o seu portfólio sempre atualizado, né? Eu falo isso, inclusive, para que eu mesmo escute e faça isso. A gente acaba
acaba esquecendo de atualizar o nosso portfólio, né? E isso é muito real. Eu mesmo esqueço muito de atualizar meu portfólio, porque os clientes continuam vindo mesmo com ele desatualizado, mas eu tenho muita coisa legal que tinha que estar lá e coisas que eu tenho que tirar também de lá, né? Então, assim, mantenha o seu portfólio sempre atualizado, no máximo que der. Pô, sobrou um tempinho, dá pra fazer alguma coisa ali, atualizar, tirar alguma coisa, botar alguma coisa nova, vai lá, atualiza seu portfólio. E isso vale na questão do Instagram, por exemplo. Se você usa o Instagram ou quer usar agora, que eu falei, né, como material de divulgação, pensar em algumas coisas em cima dos seus projetos do portfólio, levar pro Instagram, desenvolver vários posts e colocar, também manter essa questão da atualização. Se você vai colocar alguma coisa lá no portfólio, já pega, já desdobra algumas coisinhas pra levar pro Instagram pra ter a parada sempre alimentada, beleza? A atualização é importante, a gente esquece muito disso. Agora é com você. Se o seu caso for montar um portfólio, vai lá, já te dei umas dicas que vão te ajudar bastante. E se o seu caso for uma questão de atualização, se você já for um profissional e precisa atualizar, vai lá, gasta um tempinho. E aí na tela estão aparecendo outros vídeos que podem te ajudar aí nesse processo de início, de estudo no motion design ou também nesse processo de profissionalização, né, do mercado de motion design, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau. Show me and be careful what you do. When no one working in your scars.